E nos próximos capítulos da novela Renascer, Sandra vai passar mal, bem quando está feliz com João Pedro de novo, e vai ter que ser levada às pressas para o hospital, para que os médicos possam ver o que está acontecendo. João Pedro e Dona Patroa vão se desesperar com o estado de Sandra, e Augusto vai fazer de tudo para saber o que está acontecendo com a cunhada. Mas o pior acontece e ele descobre um detalhe muito triste na gravidez de Sandra. João Pedro se desespera ao ouvir o que o irmão fala e afirma: "Isso não pode acontecer mais nem de brincadeira. Sandra é meu filho, preciso sair bem dessas, porque eu não vou aguentar perder mais ninguém nessa vida." E Inácia vai ter uma visão do que está acontecendo na vida de João Pedro e vai fazer uma oração com todo o seu poder para impedir que o pior aconteça na vida de João Pedro e de Sandra. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após João Pedro e Sandra finalmente reatarem o casamento deles. Os dois estão deitados na cama, enquanto João Pedro segura a mão de Sandra. Ele olha nos olhos dela, a expressão suave e cheia de amor, e afirma sorrindo: "Estou muito feliz por termos reatado nosso casamento, Sandra. Não estava gostando nem um pouco da gente separar daquele jeito." Sandra sorri de volta, com um olhar cheio de ternura, e afirma: "Também estava com muita saudade de você, João Pedro. Confesso que realmente achei que você estava querendo alguma coisa com a Mariana." João Pedro balança a cabeça firmemente e afirma: "Não, Sandra. Meu sentimento por Mariana ficou no passado. Eu só quero estar com você e com nosso filho." Sandra aperta a mão dele, seu olhar suavizando, e fala: "Eu acredito em você, João Pedro. Inclusive tenho que lhe pedir desculpas por não ter acreditado antes." João Pedro sorri, acariciando o rosto dela, e fala: "Está tudo bem, amor. Você não precisa se preocupar com mais nada." Eles se beijam e ficam juntos na cama, como se nada mais importasse. Mas no mesmo momento, na casa de Zé Inocêncio, Inácia está mexendo nos búzios e sente uma intuição muito forte. Inácia fecha os olhos enquanto mexe nos búzios com as mãos experientes. De repente, ela sente uma onda de energia passar por ela, como se uma intuição intensa surgisse que a faz abrir os olhos rapidamente. O ar parece mais pesado e ela sente um calafrio percorrer sua espinha. Um pouco assustada, Inácia comenta: "Tem algo errado com o bebê de Sandra e João Pedro." Ela olha fixamente para os búzios espalhados na mesa à sua frente, como se estivesse decifrando o que sentiu. Teca entra no quarto bem na hora, notando a expressão perturbada de Inácia. Ela vê os búzios espalhados na mesa e percebe a seriedade da situação. Teca se aproxima e pergunta: "O que está acontecendo, tia Inácia?" Inácia suspira profundamente, tentando controlar a ansiedade, e responde: "Tive uma visão terrível com o filho de João Pedro. Algo muito sério está para acontecer, mesmo querendo que isso tenha sido um alarme falso." Teca fecha os olhos por um momento, sentindo uma onda de intuição semelhante à de Inácia. Quando os abre, sua expressão está tão preocupada quanto a de Inácia, como se Teca também tivesse tido a mesma visão que ela. Teca sente um aperto no coração e revela: "O bebê de Sandra corre um risco terrível por causa de uma pessoa." Inácia olha fixamente para Teca e seus olhos se encontram em um entendimento silencioso. Inácia comenta logo em seguida: "O pior é que nós conhecemos muito bem essa pessoa." Teca confirma com a cabeça, compartilhando a preocupação de Inácia. As duas se abraçam, sentindo a gravidade da situação. Enquanto isso, João Pedro leva Sandra de carro até a vila
para conversar com Dona Patroa. Assim que chegam lá e caminham na direção do casarão, dão de cara com Mariana. Mariana, com um sorriso debochado, comenta: olhe só, até que demorou para vocês voltarem. Sandra, irritada, responde: e você, Mariana? Vai demorar muito para você ter vergonha na cara? Mariana finge estar chocada e retruca: oxente, mas não falei nada demais. João Pedro defende Sandra e afirma: é claro que não. Imagine se quisesse ter falado algo. Mariana estreita os olhos, compreendendo tudo, e argumenta: ah, claro. Agora entendi por que vocês estão me tratando assim. Vocês descobriram que estou na casa de Egídio, não é? Sandra, com raiva, responde: finalmente encontrou alguém como você. E Egídio vai ter a filha que tanto quis, tão safada quanto ele. Mariana rebate: pelo menos não estou num casamento sem amor, como você, né, Sandra? Sandra perde a paciência e grita: cala essa boca imunda, Mariana, que você não sabe nada de minha vida. João Pedro aproveita, deixa e completa: pode parar com esse seu veneno, Mariana, que eu amo a Sandra mais do que tudo. Mariana sente a verdade nas palavras de João Pedro, e aquilo acaba incomodando um pouco, mas tenta disfarçar. Mariana encara o rapaz no fundo dos seus olhos e rebate: você pode até negar, mas ainda não esqueceu que sente por mim, que eu sei muito bem. Sandra tenta avançar em cima de Mariana e grita: repete isso de novo para você ver. Mas João Pedro segura a mulher na hora e fala: pare com isso, Sandra. Você precisa se acalmar por causa da gravidez. Mariana debocha, cruzando os braços: tome cuidado, Sandra. Você não quer que nada de mal aconteça ao seu bebê, não é? Sandra, furiosa, grita: cala a boca, sua cobra. João Pedro também perde a paciência e grita: sai daqui, Mariana. Já causou problema demais nas nossas vidas. Mariana sorri de forma venenosa, se aproxima de Sandra e diz, quase sussurrando: você realmente acha que João Pedro lhe ama? Ele só está contigo porque sente pena. No fundo, ele ainda pensa em mim. Sandra, tremendo de raiva, tenta avançar novamente e grita: eu vou lhe matar. João Pedro a segura com firmeza e pede de novo: Sandra, por favor, se acalme. Mariana dá uma risada sarcástica e sai de perto do casal, depois de causar horrores na vida deles. E é bem nessa hora que Sandra sente uma pontada muito forte na barriga, como se fosse uma cólica terrível, e grita de dor. João Pedro se desespera e pergunta: o que aconteceu, Sandra? O que você está sentindo? Gemendo de dor e segurando a barriga, Sandra responde: uma dor muito forte aqui embaixo. Tá doendo demais, João Pedro. João Pedro, em pânico, diz: vou lhe levar para o hospital agora mesmo. Ele coloca Sandra no carro e grita para Dona Patroa sair do casarão. Dona Patroa sai do casarão na mesma hora, ao ouvir o chamado de João Pedro. Vê a filha passando mal e se desespera. Dona Patroa pergunta: misericórdia, mas o que está acontecendo aqui? João Pedro responde desesperado e entrando no carro: Sandra está sentindo uma dor muito forte na barriga. Tô levando ela para o hospital lá de Ilhéus. Dona Patroa nem pensa duas vezes. Entra junto no carro e diz: eu vou com vocês. Não posso deixar minha filha desse jeito. João Pedro dirige o mais rápido que pode até Ilhéus, enquanto Dona Patroa tenta acudir Sandra. João Pedro liga para Augusto no caminho, e assim que o irmão atende, ele fala: Augusto, Sandra está passando mal. Estou levando ela para o hospital lá de Ilhéus. Vai para lá também, por favor. Na ligação, Augusto responde tentando acalmar o irmão: mas é claro, estou indo para o hospital agora. Vai ficar tudo bem, João Pedro. Inácia acaba ouvindo a ligação, e assim que Augusto desliga o celular,
Ela comenta: pelo visto, o que eu vi mais cedo já está acontecendo então. Augusto, preocupado, pergunta: do que você está falando, Inácia? Inácia revela: vi o bebê de Sandra e João Pedro correndo risco de vida. Se nada for feito a tempo, o pior pode acontecer. Augusto, tentando manter a calma, responde: estou indo para o hospital agora mesmo. Vou fazer de tudo para ajudar e evitar que essa desgraça aconteça. Inácia concorda com Augusto e assim que ele sai, ela começa a rezar, pedindo proteção aos orixás para Sandra e o bebê. Enquanto isso, João Pedro chega ao hospital de Ilhéus e Sandra é levada às pressas para fazer exames. Ele e Dona Patroa se desesperam na recepção. Dona Patroa passa a mão na cabeça aflita e pergunta: mas como isso foi acontecer? Sandra estava tão bem. João Pedro responde angustiado: estava mesmo, estava tudo bem até Sandra discutir com Mariana lá na vila. Eu tentei impedir, mas não deu. Dona Patroa fica furiosa com o que ouve e afirma: ai, olha, se algo acontecer com minha filha ou com meu neto, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu acabo com a Mariana com as minhas próprias mãos. João Pedro, determinado, responde: isso não vai acontecer, dona Yolanda. Se acontecer, a senhora pode ter certeza de que eu mesmo acabo com Mariana. Augusto chega logo em seguida, perguntando o que está acontecendo, e João Pedro implora: a gente só sabe que Sandra estava com muita dor. Ninguém mais deu notícia nenhuma. Será que você, por ser médico, não dá para entrar lá? A gente tá numa agonia só. Augusto confirma com a cabeça e afirma: consigo sim, claro. Eu vou fazer o possível para saber de tudo e ajudar Sandra. Augusto consegue entrar na parte de emergência para saber mais sobre o estado de Sandra e a encontra em um quarto fazendo uma série de exames. Ele se aproxima devagar de Sandra, mas assim que ela o vê, Sandra se emociona e implora: por favor, Augusto, não deixe que nada de mal aconteça ao meu filho. Eu estou com muito medo. Augusto segura a mão dela e, com um tom de voz calma, garante: fique calma, vai dar tudo certo. Vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance para ajudar você e o bebê. Mas preciso saber o que está acontecendo. Antes que Sandra possa responder, o outro médico presente se aproxima com uma expressão séria e explica: a situação da paciente é delicada. Sandra teve um pico de pressão alta muito grande, provavelmente devido a algum estresse. Se não conseguirmos estabilizar a pressão, ela pode entrar em trabalho de parto prematuro. Augusto franze a testa, preocupado, e pergunta: com quantos meses de gestação ela está? O médico responde: 6 meses. Augusto sente um frio na espinha. Ele sabe quanto é arriscado um parto prematuro com apenas 6 meses de gestação. E o médico continua a explicação: estamos fazendo o possível para estabilizar a pressão e evitar o parto prematuro. Sandra segura a mão de Augusto com força e com os olhos cheios de lágrimas e pede: Augusto, por favor, salve meu bebê. Se tiver que escolher entre mim e ele, escolha ele. Augusto sente um nó na garganta, mas mantém a calma e afirma: não vamos precisar escolher assim, Sandra. Vou fazer de tudo para salvar você e o bebê. Confie em mim. A gente vai conseguir estabilizar sua pressão. Augusto deixa Sandra por um momento para ir até a recepção e contar tudo a João Pedro e Dona Patroa. Assim que chega lá, ele explica: Sandra teve um pico de pressão alta. Estamos fazendo tudo o que podemos para evitar um parto prematuro, porque isso, nessa altura da gravidez, pode ser fatal para o bebê e para ela. João Pedro e Dona Patroa se desesperam com o que escutam. E com lágrimas nos olhos, o rapaz fala: não aguento perder mais ninguém nessa vida. Augusto, tentando consolar o irmão, afirma:
Vamos fazer de tudo para salvar Sandra e o bebê. Tenha fé. Você não vai perder nenhum deles. João Pedro abraça Augusto, sentindo o apoio do irmão, enquanto Dona Patroa reza silenciosamente, pedindo proteção para a filha e o neto. Nesse momento, Inácia chega ao hospital, acompanhada de Morena, Deocleciano e Zinha. Ela caminha apressadamente pelos corredores, seus olhos determinados. João Pedro se surpreende ao ver todo mundo ali e fala: "Oh, gente, não estava esperando vocês aqui não. Não consegui avisar ninguém." Inácia responde: "Eu tive uma visão com o bebê de vocês mais cedo. Sabia que algo estava para acontecer. Quando Augusto recebeu a sua ligação, já entendi tudo e chamei todo mundo. Mas tenho fé de que tudo vai dar certo. Eu fiz uma oração para isso." Morena se aproxima de João Pedro e o abraça, tentando oferecer conforto, e fala: "Vai ficar tudo bem, João Pedro. Nós estamos aqui para apoiar você e Sandra." Deocleciano coloca a mão no ombro de João Pedro, enquanto Zinha faz uma oração silenciosa, pedindo proteção para o bebê e para Sandra. Todos se reúnem na recepção, esperando por notícias, unidos pela fé e pela esperança de que tudo ficará bem. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.